Hora da gente conversar com a Juliana Rosa, ao vivo com a gente. Juliana, bom dia para você. Ontem a gente repercutia por aqui os números do PIB, do Produto Interno Bruto, e hoje temos números da produção industrial, que recuou 1,4% no mês de julho. Conta mais pra gente. Bom dia, Ju. Bom dia, Roberta, Carlinha, bom dia para os nossos ouvintes. Olha, a gente vê uma queda de um número da economia depois daquele PIBão divulgado ontem pelo IBGE, a gente toma até um susto, né? Mas a notícia, ela não tira o brilho do bom desempenho da economia. Esse dado da produção da indústria brasileira do mês de julho, que o IBGE divulgou agora há pouco, mostrando uma queda de 1,4% em julho, na comparação com junho, é uma queda com um efeito puramente estatístico. Embora tenha sido uma queda mais forte do que a média das previsões, é um dado que vem depois de uma alta muito forte no mês anterior, no mês de junho, por conta do restabelecimento das cadeias produtivas depois daquele desastre climático do Rio Grande do Sul. Então, teve um crescimento brutal no mês de junho, recuperando as perdas do mês de maio. Portanto, julho você tem uma queda com efeito estatístico, mas ainda assim uma expectativa de que a indústria esse ano tenha um crescimento vigoroso, na casa dos 3%, acompanhando o desempenho do PIB, que ontem, inclusive, quando saiu o resultado do PIB do segundo trimestre, com uma alta de 1,4% em relação aos primeiros 3 meses do ano, também acima ali do previsto, as previsões do PIB brasileiro para esse ano aumentaram, tão perto de 3%. Então, a gente vê que, inclusive, a indústria está tendo um desempenho bem melhor no balanço do ano de 2024 do que teve no ano passado. Isso acontece com a economia como um todo. O número que a gente vê do PIB brasileiro de 2024, ele caminha para ficar muito parecido com o desempenho de 2023, que foi também em torno de 3%. Só que o desempenho do PIB desse ano, quando a gente olha, inclusive, aqui os dados mais gerais da indústria, é um desempenho bem melhor, porque no ano passado o desempenho da indústria, o que estava positivo era basicamente a indústria chamada extrativa, que é a indústria de petróleo e minério de ferro, e a indústria, como a gente conhece mesmo, de produtos, ela teve um desempenho ruim no ano passado. Então, esse ano é um desempenho que é positivo de forma mais espalhada. A indústria acumula aqui esse ano uma recuperação de diversos produtos. E aqui, nesses dados que foram divulgados agora há pouco, tem expansão ainda grande, inclusive em julho, mesmo com essa queda, tem várias atividades que estão em crescimento forte. Aqui eu destaco a parte de produção de carros, por exemplo. A indústria automotiva está indo super bem e continuou com um desempenho forte aqui no mês de julho, com um crescimento de 12%. Portanto, é um crescimento da economia que a gente vai acompanhando de forma mais espalhada também. Não só por setores, a indústria cresce, setor de serviços, comércio, a construção civil, como também a parte de investimentos, que é a grande questão do momento no Brasil. Os investimentos estão crescendo. E isso é fundamental, porque evita uma pressão inflacionária. O consumo cresce de forma intensa no Brasil e os investimentos não estavam acompanhando. Então, chega uma hora que isso gera inflação, né? Isso aumenta o consumo, se não tem aumento de oferta, aumento de produção, a inflação, o aumento de preços, ele acontece. Então, é um dado que é positivo também sobre esse aspecto. A gente vê a indústria, que tem um papel importante de ampliação de capacidade produtiva, também acontecendo. Inclusive, o ministro Fernando Haddad, ele está dando uma entrevista na Globo News e ele estava comentando essa questão, que a gente está crescendo muito fortemente e se a gente está acompanhando, qual é a capacidade da indústria, da produção, acompanhar esse crescimento de consumo para não gerar inflação, né? Será que a gente está crescendo acima da nossa capacidade? Essa é a discussão do momento, né? E ele está dizendo que as coisas estão cada vez mostrando que o Brasil está sendo capaz de ter um crescimento mais vigoroso, gerando pouca inflação. Agora, a dúvida do momento, Carlinha, Roberta, é que a gente já está com uma inflação no limite da meta do próprio governo, que é 4,5%. Então,
o juro deve subir. Isso aí deve atrapalhar um pouco o crescimento daqui para frente. Mas o governo e o Haddad se comprometendo agora novamente que o governo vai puxar o ritmo de crescimento de gasto, que também está alimentando a inflação, está gastando demais. Então, as perspectivas com essa mistura aí de crescimento de investimento, o juro podendo subir, mas pouco, caso o governo, então, cumpra aí a promessa de segurar um pouco esse ritmo de gasto, levando as projeções de crescimento esse ano para a casa dos 3%, que vamos combinar que, para histórico brasileiro, crescer 3% é um bom crescimento, viu?